Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rix e esta é a sua revista eletrônica Gente e Coisas da Cidade. Aqui falaremos dos aparelhos públicos das pessoas de uma maneira geral. A nossa dialética será no sentido de exaltar de uma maneira bem bacana e outras talvez nem tanto o dia a dia da nossa cidade, que é composta de gente e de coisas. Sejam bem-vindos a Gente e Coisas da Cidade. Olá, minha irmãzinha, olá, meu irmãozinho, tudo bem com você? Eu hoje estou aqui para falar das eleições. Eu tenho algum conhecimento do que está acontecendo e quero dividir isso com você. Sim. Eu já vou começar dizendo o que é o voto. O teu voto é uma outorga que você dá para que o vereador haja em seu nome. O teu voto é uma outorga que você dá para que o prefeito haja em teu nome, assim como o deputado federal, como deputado estadual, assim como governador, assim como senador e assim como o presidente da República. Se você pudesse dividir um político em milhares de partes, uma dessas partezinhas seria você, porque é o teu voto. Porque entenda, o político não está lá de per si. Pelo menos o nosso sistema ainda não permite isso. Ele está lá por quê? Porque você quer ele lá, você vota lá. Então, tu deixa de ser cretino e sem vergonha e dizer que político é ladrão, que político é safado. Por quê? Se ele está lá foi porque você votou no cretino, no safado e no FDP. Tá? Outra particularidade que você tem que ter com o seu voto que você não sabe. Quando você vota no fulano A, no político B, no político C, na realidade, quem está assumindo esse voto é o partido. Sim, o político, ele é eleito por você, você enxerga ele, porém atrás dele tem o partido. Ele vai agir, porque ele falou para você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o partido vai dizer para ele o que ele tem que fazer, se ele vai fazer ou não. Esta é uma das razões porque o político promete tanto nas eleições e quando passam as eleições ele não cumpre nada. Por quê? Porque quem decide é o partido. Ele se elege lá para uma periferia que precisa de uma ponte num córrego lá e ele se elege com essa proposta. Tá? Ele monta toda a campanha dele e o pessoal elege ele. Quando chega lá, sabe o que os caciques do partido pedem? Ô, fulano, deixa essa porra pra lá. Ninguém vai morrer por dar uma voltinha de 500 metros pra lá e mais 500 pra cá. Ninguém morre por andar 1 quilômetro bom. O coração do cara já vai até achar bom e vai agradecer. É assim, cara. O partido é o verdadeiro dono do teu voto. Então o que nós precisamos agora? Nós precisamos mudar as pessoas. Nós precisamos nos mudar. E quando eu falo nos mudar, não é mudar de casa, não é mudar de cidade, não. É mudar aqui dentro, ó, nossas cabeças. Chega de sermos infantis. Chega de sermos crianças no playground. Porque, gente, está vindo algo de muito, 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 mas extremamente ruim para nós brasileiros. Povos mais inteligentes que nós e comandado por seres muito mais inteligentes, muito mais evoluídos do que nós, está de olho no nosso território. Brasileira, brasileiro, se você não se ligar, se você não partir para o protagonismo, você não for para frente, você ficar só aqui, ó, atrás, ficar olhando o que está acontecendo, quando eles vierem, brasileiro, eles vão passar por cima de você. Sim, sem dó, sem a menor piedade. Você, inequivocamente, assim como eu não me isento disso não. Eu estou aqui passando essa mensagem para você, mas eu me incluo nessa também. E tanto que eu estou mudando, que eu estou passando essa visão para você. Nós temos toda, total e irremediável responsabilidade sobre tudo que está acontecendo na política do nosso país. Nós sabemos apontar o dedo político e falar, você é ladrão, você é safado. E o político sabe que é. Só que acontece, na eleição seguinte, você vota nele. Você o reelege. Então você deveria tomar vergonha na sua cara e parar de chamar ele de ladrão. Porque é você que autoriza ele a ser ladrão. Se você autoriza, você não pode falar nada.
Nós temos que mudar a nossa cabeça, nós temos que passarmos a sermos éticos. Porque a hora que nós formos éticos, eu diria para você que 80% dos nossos problemas seriam resolvidos. Num grosso modo, eu já falei isso em outro vídeo, a ética é você fazer as coisas certas mesmo que ninguém esteja olhando. Porém, nós não fazemos isso. Nós fazemos a coisa errada quando olham e mais errada ainda quando não tem ninguém olhando. E é esta visão que nós precisamos adquirir. O político que está lá, ele é a nossa cara. O político que está lá, ele tem o nosso jeitão. O nosso DNA está nele. Então a gente não pode reclamar se nós não nos mudarmos. Nós temos que mudar para depois poder existir. Você já foi chefe de alguma coisa? Já foi? O que aconteceu quando você foi promovido para chefe? A primeira coisa que você passou a se policiar foi horário. Você tem que chegar antes de todo mundo. Para quê? Para você ter o exemplo, para você ser o exemplo. Se um dia um subordinado chegar mais tarde, dependendo do quão tarde ele chega, você manda ele voltar para casa. Mas se você chega atrasado, com que autoridade você vai falar para esse funcionário? Sabe o que ele vai falar na tua cara? Ah, mas o senhor ou a senhora também chega atrasado? Quantas vezes a gente está aqui na porta aqui esperando desde 7h40 da manhã, o senhor vem chegar às 8h15 ou a senhora vem chegar às 8h20? Então, você sabe como é que é. Você tem que ser o exemplo para você poder exigir. Então, a responsabilidade pelo que o político faz, completamente nossa. Sim. Nós autorizamos ele a fazer, que nem um vereador. Vamos começar agora. Nós estamos tendo eleição para vereador e prefeito. O vereador, ele se elege com a plataforma aí de fazer essa ponte, como eu usei o exemplo. Ele não faz a ponte, o que nós temos que fazer? Ir no gabinete dele e cobrar. Vereador, o senhor falou que ia fazer a ponte. Ah, porque isso daqui agora não está dando, né? Vereador, é o seguinte, só tem 90 dias para apresentar o projeto para a gente. Não apresentou? A gente entra, todas as câmaras, todas as leis do Brasil permite que você entre com um recurso para destituir o vereador. Sabe por quê? Você é o dono do voto dele, cara. Você é o dono do voto do vereador, cara. Então, se ele não está agindo segundo aquilo que você votou nele, você pode destituir. Ah, Ricardo, isso dá trabalho, tem que ficar constituindo advogado, né? Então, meu camarada, não reclama. Que político tem um discurso para ser eleito e depois de eleito não faz nada daquilo. E você sabe por quê, cara? Porque o voto é do partido. Sim. Você vota no homem, você vota lá no Zé Macaco, mas na realidade, quem vai dizer o que o Zé Macaco pode fazer é o partido dele. É o partido quem determina se ele vai fazer a ponte ou não. E se ele for um homem de verdade, o partido não quer deixar, poxa, senhores, mas eu fui eleito com a proposta de fazer a ponte. Cada vez que eu chego lá na minha casa, os meus vizinhos vêm me cobrar, vêm me falar e eu estou enrolando eles. E se ele vê que os caras não deixam, ele tinha que fazer a coisa digna. Pedir para sair. Mas não. Quem é que vai querer abandonar o salário de vereador? E o principal, quem vai querer abandonar a influência que um cargo político tem? Porque o vereador, ele não tem influência só dentro da Câmara, não. Ele tem influência na cidade inteira. Tá cheio de gente, querendo uma tetinha do Estado, nos seus 3 níveis, no federal, no municipal e no estadual, para mamar. É aquele comerciante que está com os impostos atrasados, é aquele cara que está com o IPTU da casa dele atrasado, é aquele outro que precisa fazer uma construção lá, mas que não quer pagar. Aí é onde a brecha, onde o político safado, cachorro sem vergonha entra, para tirar alguma coisa desse cara e repassar para você, povo. E você fala assim, ai, o político é tão bacana, ele fez isso, ele me deu uma dentadura nova. Só que é o seguinte, o consultório do dentista que te deu a dentadura estava com o IPTU atrasado não sei quantos anos lá, a taxa de licença, e ele precisava participar de um negócio que ele tinha que estar com todas essas contas em dias. Aí o político conseguiu para ele um descontinho de 120% nas multas. Ele não pagou nem o principal. Aquela dentadurinha que você pegou, você está pagando por ela? Sim! Não tem nada de graça, brasileiro, acredite isso. Não existe nada de graça. Não vê esses
brindes aí que as empresas dão. A fabricante de refrigerante está dando uma garrafinha imitando o refrigerante dela. Só que é o seguinte, você leva lá 10 tampinhas, ou 10 selos do que vem no copo, e mais R$8 e você pega a garrafinha. Ou seja, o brinde, o grátis, não está mais grátis. Os R$8 você está pagando a garrafinha, sim. Com os 10 selos ela te mantém fiel à marca, mas você paga pelo brinde. Então, o brasileiro trouxa, acorda. Acorda que você tem a responsabilidade de mudar isso. Aqui no Brasil, um produto começa a ser fabricado com um peso, aí um tempo depois esse peso diminui, e depois diminui de novo. Tem um fabricante de um achocolatado, que quando ele lançou ele tinha embalagem de 1 kg e de meio quilo. Um tempo depois ele passou para 800 gramas e 400 gramas. Hoje ele já está em 700 gramas e 300 gramas. E nós continuamos comprando. E nós continuamos. Vai fazer isso na Europa. Na hora que ele baixasse para 400 gramas, o produto ia encalhar na prateleira. A empresa ia fazer uma rápida pesquisa no mercado, se aquela é trouxa, que ela saberia. E ela saberia dos consumidores que foi porque baixou a quantidade de produto. Como que eu continuo pagando R$12, que antes eu pagava por meio quilo, agora eu vou pagar R$12 por 400 gramas? Não. Aquela desculpa, a gente faz isso para não aumentar o preço. Não, não é não, isso é usura mesmo, cara. Isso é usura. Vamos voltar para o nosso político. Uma outra característica do político é político que se elege por periferia, por comunidades carentes. Depois de um tempo, esse político muda. Ele vai morar num bairro de classe média alta da cidade. Não, mas ele continua atendendo a gente. Pô, a gente fala com ele, vai lá no gabinete dele. Pô, mas ele não tinha que mudar para um bairro. Ele tinha que estar lá, cara, na periferia, vivendo o trabalho. Uma coisa é você trazer informação para ele e outra coisa é ele viver o problema, sentir na própria pele. E você continua votando nesse cara. O cara se elege o dono da vendinha, o sapateiro, o cara do carrinho de pastel, se elege com o teu voto e um tempo depois, ó, dá uma banana para você. O sapateiro monta uma sapataria, para de bater martelinho no sapato, vai só ficar atrás do balcão, só no caixa lá registrando. O pasteleiro deixa o carrinho, compra uma casa que estava lá meio abandonada, faz uma big lanchonete lá, e assim vai. E você sabe que esse dinheiro não foi de ser sapateiro, esse dinheiro não foi de ser pasteleiro, esse dinheiro veio da política. Você sabe disso. Mas continua votando no cara. Então você merece. Tem um político aqui na minha cidade, ele se elegeu pela periferia, tá? Um tempo depois ele saiu da periferia, mudou para um bairro nobre. Mas ainda continuava, como eu disse nessa coisa, o pessoal levava um problema para ele e ele provinha uma solução. Isso é ruim? Claro que não, é ótimo. É bom que as pessoas tenham seus problemas solucionados. Porém, esse político foi construindo um legado, ele foi construindo toda uma trajetória que lhe deu capital para poder se candidatar a um cargo executivo. Era conversa corrente, era conversa comum e consenso que este sujeito, uma vez candidato, seria eleito. Todos sabiam disso, inclusive os caciques dos outros partidos. E já havia um consenso que quem disputasse a eleição com ele iria perder. Ele era um político até então bom. Aí o que acontece? Um enorme, um vultoso investimento está sendo feito pelo governo federal na nossa cidade. E aí o que fizeram? Deram um caminhão de dinheiro para este político para que ele desistisse da candidatura. E o até então político correto, ou até então o político que era pelo povo, aceitou o dinheiro. Então, ele é tão corrupto quanto todos os outros. Ele não é uma pessoa diferente. Ele é um cara
que traiu o seu povo. Claro, ele saiu bem, ele chegou para o povo e falou, estou desistindo, não é hora ainda agora. Aí, o que acontece? O povo está assim, ó, de boca aberta, pô, mas cadê o cara? Pô, tá... Aí lançam os que pagaram para ele não se candidatar, e lançam um sujeito completo e totalmente inexpressivo. Por quê? Porque, na realidade, o que interessa é o cargo para o partido. Porque com o cargo, o partido terá uma enorme, uma gigantesca influência nos destinos que esse dinheiro vai tomar na nossa cidade. E, uma vez eleito, estão usando a máquina pública, já forjaram pesquisas aqui, colocaram dois sujeitos que um foi um grande político no passado, o outro é um político tranquilo, sossegado, não faz mal para ninguém, e colocaram esse sujeito numa pesquisa dessas, pesquisas entre aspas, como estando empatado com esses dois. Só que esse sujeito ninguém conhece. Eu lido nessa cidade o dia inteiro. Às vezes eu entro numa padaria para tomar um café, para ir a um banheiro, eu entro num bar, ou entro num comércio, ou entro num lugar qualquer, e quase sempre tem uma televisão lá passando alguma coisa. E às vezes está passando propaganda política. Aí o cara, por que esse cara, hein? Pô, o prefeito lá está atrás dele, é o prefeito que está, né, indicando ele aí. Mas quem é ele? Ninguém conhece. E, no entanto, na pesquisa, ele aparece empatado com os outros dois que são políticos de carreira aqui na nossa cidade. E por que isso? Para influenciar os trouxas dos eleitores a votarem nele. Ah, pô, ninguém conhece esse cara não. Poxa, mas pô, ele já está empatado com aqueles outros dois lá. Pô, e o prefeito aí foi um cara bacana. Pô, então vou votar nele. Não estraga teu voto. Sabe o que você faz? Se você não concorda com o que está aí, vota nulo. Vota nulo. Para prefeito você vota 99, e vereador, como são 5 dígitos, você vota em 99.999. Você anula teu voto. É preciso que nós, eleitores, demos um enorme recado para esses políticos que estão aí. Nós não temos condições, e vamos combinar, nem queremos falar com eles. Então vamos dar um recado, e o recado pode ser dado na urna. Anule seu voto. Anule mesmo, vota lá 77 ou 77.700, qualquer número que não tenha, você anula o teu voto. Qual é o maior partido aqui? É o 65? Então qualquer número acima de 70 mil, você votou, você anula teu voto. Isso não é desobediência civil. Visto pelo lado jurídico, eu estou cometendo e incitando uma desobediência civil. Porém, o que é preciso é urgentemente dar um recado para a nossa classe política. Nós não estamos mais contentes com vocês. É preciso que os caciques dos partidos entendam que eles têm sim que fazer algo pelas pessoas que votaram neles. Então, brasileiro, entenda que o teu voto é uma outorga, é um direito teu. O artigo número 1 da Constituição diz o seguinte, que o poder emana do povo, nós, e pelo povo, nós também, e para o povo, para nós, será exercido. Ou seja, nós somos o verdadeiro poder. Nós temos a visão de que quem manda é o político. Mas você sabe que todo mundo tem sempre alguém acima. Sabe quem está acima do político? Nós. Nós somos os verdadeiros donos do Brasil. Nós precisamos adquirir esta consciência, porque só a hora que nós adquirimos essa consciência da nossa responsabilidade é que nós vamos começar a mudar isso. Vou te dar uma breve visão para você entender como é que a tua vida mudou. Você era um solteiro ou uma solteira meio desregrado, zoado, tá, né? Aí um dia você casou. Você já começou a não ser tão desregrado ou desregrada, você não passou a ser tão bagunceiro ou bagunceira, porque agora você tinha uma outra pessoa com você. Aí veio o teu filho ou a tua filha e você mudou mais ainda. Por quê? Porque agora você tinha que passar valores para essa criança.
você e o teu esposo, ou você e a tua esposa, agora tem um filho e vocês têm que criar essa criança de uma forma que ela amanhã seja um adulto. Show de bola. Porque na realidade é assim, a gente tem um filho, mas a gente não tem a responsabilidade com aquela criança que está ali na nossa frente ou do nosso lado. Nós temos a responsabilidade com o adulto que ela será um dia. Nós temos que fazer dos nossos filhos adultos melhores. Se bem que isso está sendo seguido muito ultimamente, né? Mas esta é a visão que nós temos de ter. Então, esta é a mudança que eu estou propondo para você. Você procurar mudar para obrigar os políticos a serem melhores. Senão, nós vamos continuar com isso que nós estamos sendo aqui. Seja melhor para você poder exigir que o outro melhore. Senão você vai fazer que nem aquela chefe que chega atrasada para abrir a loja, aí um dia um funcionário chega mais tarde que ela vai mandar ele voltar para casa. Ele fala, poxa, mas a senhora também chega tarde quase todos os dias? Brasileira, brasileiro, nós estamos tendo uma chance de dar mais um passo na mudança do Brasil. Mais um passo. E é mudando pelas cidades. É pelo microcosmo do país. É nas cidades que muitas coisas se decidem. Vote bem, vote com consciência. E eu te peço, por favor, não vote em nenhum político desses que já estão aí. Porque esses aí a gente já sabe como são. Esses aí não nos representam, ao contrário, eles se voltam contra nós. Muito embora o voto que nós demos para eles seja para eles nos representarem, eles estão agindo contra nós. Sai fora, sai fora. Vota no cara novo. Eu sei que você está pensando aí, pô, mas eu vou votar no cara novo que eu não conheço, eu não sei qual é que é do cara. Aí eu te respondo, esse daí você já conhece, já sabe o biscate que ele é. E você vai continuar votando nele? Eu sou o Rix, essa é a sua revista eletrônica Gente Coisas da Cidade. Até o próximo vídeo. Fui.